Boa noite, queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, todos aqueles irmãos que nos assistem no YouTube do Centro Espírita Cearense. Iniciamos o nosso Evangelho da noite de hoje com uma mensagem de Emmanuel do livro Rumo Certo, sobre escândalo e nós. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes, demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado? Reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se alguém de si próprio 1, 2, 3 vezes quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível, mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos e, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidenciem de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremo-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho da direção da vida melhor. Emmanuel, do livro Rumo Certo. Que nós, a partir dessa mensagem, na noite de hoje, possamos examinar dentro de nós aquilo que é considerado como escândalo, mas que nós também possamos aceitar as recomendações de Emmanuel, que nos lembra que queixar-se o tempo todo não vai ajudar-nos em nada. É importante que nós melhoremos de situação para transformar aquilo que a gente se queixa como sendo nossa culpa em atitude compulsiva, atitude boa, gerando calma, saúde, em vez de enfermidade e perturbação. Que o Senhor possa nos fortalecer no sentido de que a lição viva do Evangelho e o uso do livre-arbítrio sirvam para todos nós, os que nos escutam nesta noite memorável e os que também, lendo o Evangelho, possam se iluminar. Que assim seja. Leitura do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm coração puro. Escândalos, se a vossa mão
é motivo de escândalo, cortai-a. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão de sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja por estes obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal Deus faz emergir o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou sem valor. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre, porque se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil tentar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, já não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída por homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão felizes por serem bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal virá a ser o da terra, quando houver progredido bastante. Mas enquanto alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Analisando o texto por item, no item 13, nós vamos definir o que é escândalo, né? Que é todo procedimento contra a moral, aquilo que leva o homem à queda. É um mau exemplo, todos os princípios falsos, o abuso de poder, né? E nesse sentido, não somente afeta a consciência do outro, mas também tudo que ele faz e que resulta dos vícios, das suas imperfeições, tudo isso compromete e é motivo de repercussão em outras existências, inclusive. Trazemos muitas coisas do passado. E Jesus diz que era preciso haver o escândalo. Ele começa afirmando isso no texto. Porque a terra ainda está habitada por criaturas muito imperfeitas que somos nós. Então é natural que da nossa imperfeição emane maldade, né? O mal, e é uma condição também que não é eterna, é passageira. No futuro, quando a gente estiver em outros mundos, mundos ditosos, onde não há mais o mal, a gente pode se beneficiar do bem que a nossa evolução construiu. Ele compara que árvores más só maus frutos dão, árvores boas darão bons frutos, né? Então, quando ele diz que é preciso haver escândalo, ele não está dizendo que é obrigatório que todo mundo promova um escândalo, mas é porque reconhece a imperfeição dos homens e sabe que nas relações, hora ou outra, eles irão provocar o mal, a maldade, cometer escândalos, né? E nesse modelo vai acontecendo também um ajuste na lei de Deus, porque na medida em que reconhece, que o homem vai reconhecendo, né, seus erros, as suas imperfeições, seja do passado, seja da existência vigente, ele também se culpa, porque Deus escreveu a sua lei na consciência, né? Então, o mal é sempre uma consequência da imperfeição dos homens, mas não a obrigação de praticar, assim como Jesus assevera. E é necessário que o escândalo venha. O homem tem que expiar os erros do passado. Então, ele vai trazendo mazelas que fatalmente vai culminar
com um escândalo nessa existência. Não escândalo no sentido daquilo que é escandaloso, mas daquilo que leva o homem à queda, né? que é um mau exemplo e tudo mais. A reação dos vícios nos homens serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. E Deus permite o escândalo por quê? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E aí sabe que mais cedo ou mais tarde, pelo sofrimento, a gente vai ter que aprender. A gente vai se cansar de errar e vai voltar ao caminho do bem. E isso fatalmente vai acontecer. É assim que Deus tira do mal o bem, né, que os próprios homens utilizam. E o mal deixará de existir na Terra um dia? Sim, quando a gente cessar com tanta imperfeição. Todos nós vamos nos melhorando, vamos expurgando, né, aquilo que é inferior dentro de nós, vamos vivenciando mais o Evangelho e é óbvio que vamos deixando isso de lado. Então, o processo normal da evolução do ser humano é através do amor. E a gente só erra e se equivoca por falta do amor. O sofrimento é um recurso que é temporário, é numa existência. E ele é decorrente do mau proceder dos homens. Mas haverá sempre oportunidade para que cada um de nós observe os erros que cometemos e tome uma decisão justa de fazer diferente. Boa noite, meus irmãos. Ao encerrarmos o Evangelho de hoje, oremos. Senhor meu Deus, as nossas noites sempre se tornam mais amenas quando elevamos nossa alma aos teus ouvidos divinos. Quando a nossa gratidão se manifesta em profundos e sinceros sentimentos. Quando te suplicamos em oração pela paz do mundo, pela paz em nossos corações e nos sentirmos muito felizes pela tua imensa misericórdia. Que essa noite seja abençoada para todos nós, Senhor. Que essas águas que aqui se encontram também sejam abençoadas. Elas serão nosso alimento e nossa paz, Senhor. Que assim seja.